Antes do Inter entrar em campo neste sábado contra o Caxias no estádio Beira-Rio, novidades importantes estão aparecendo no bastidor do Inter. O jogador que ficou de fora de última hora e o garoto de 18 anos chamado pelo técnico Eduardo Cudê direto das categorias de base para o jogo desta tarde no estádio Beira-Rio. A gente também fala sobre o aviso do goleiro Tino Rocher e também mais um capítulo da novela envolvendo o Rafael Borré na Alemanha, porque tem novidade e, de fato, o Werder Bremen está punindo, e forte, o atacante que pertence já ao Internacional. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo, as primeiras informações do dia do Internacional neste sábado, que tem jogo à tarde, 4h30, estaremos na sequência no estádio Beira-Rio, mas que tem informações importantes no lado colorado. O aviso de Tino Rocher, o garoto de 18 anos chamado pelo técnico Eduardo Cudê para a partida de logo mais. O desfalque de última hora. E tem atualização na novela Borré lá na Alemanha. Eu tô te trazendo todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar as notificações aqui no canal para dar essa força quase nos 48 mil inscritos. Então deixa o like, te inscreve no canal e ativa o sininho. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a melhor casa de apostas, é a casa de apostas que eu utilizo e pode ser a sua também. Entra lá em kto.com, você que ainda não tem o registro, faz o teu registro e usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em kto.com. Inclusive eu estava dando umas olhadas aqui nas odds da KTO para dar uma brincada hoje, porque de fato tem rodada cheia de Campeonato Gaúcho, outros estaduais, porque amanhã tem Supercopa do Brasil lá em Belo Horizonte, entre São Paulo e Palmeiras, então toda a rodada acontecendo hoje, e eu cravei com toda a tranquilidade do mundo vitória do Inter contra o Caxias. 1,30 pagando a vitória do Inter, o empate pagando 5, uma vitória do Caxias hoje no Beira-Rio pagando 9. Não tem chance. Crava lá na vitória do Inter 1,30, bota mais de 1,5 em gols. E eu cravei também vitória do Grêmio logo mais lá em Santa Cruz contra o Avenida. Aproveita em kto.com, tem o código DIAS, tá certo? Rapaziada, quero começar aqui com a lista de relacionados do Internacional que foi divulgada hoje pela manhã. De novidade mesmo, apenas duas. Hugo Malo apresentou um desconforto muscular no músculo anterior da coxa esquerda. Está fora do jogo. Será reavaliado durante a semana. O lateral direito espanhol apresentou esse desconforto e não fica à disposição do técnico Eduardo Cudê para o jogo desta tarde contra o Caxias. Muita gente tem levantado o questionamento, a suspeita, será que tem a ver, Lucas, com a acusação de abuso sexual que aconteceu na última semana? Não. O Inter garante que é de fato um desconforto muscular no músculo anterior da coxa esquerda e por isso o Hugo Malo não fica à disposição do técnico Eduardo Cudê, que só leva então o Fabrício Bustos de lateral direito. Claro, tem o mercado que pode jogar também por ali. No mais, a outra grande novidade é quem está entrando para a vaga do Hugo Malo e que não é um lateral direito, e sim um garoto chamado pelo técnico Eduardo Cudê, garoto de 18 anos, Gustavo Prado Alves. Altura 1,79 m, nascido no dia 6 de junho de 2005, lá no Rio de Janeiro. Gustavo Prado foi chamado pelo técnico Eduardo Cudê para compor o elenco que vai estar à disposição para esse jogo de hoje à tarde contra o Caxias no estádio Beira-Rio. Ele vai começar a partida no banco de reservas, quem sabe possa entrar no segundo tempo. Acho que é difícil ainda, tá? Prever isso, porque é a primeira vez que ele está sendo relacionado. Mas vamos lá, pessoal. O Gustavo Prado, eu já tinha falado para vocês aqui no canal, nos últimos dias, que ele estava treinando no CT Parque Gigante. No treino que eu tive a oportunidade, eu e a Nani Quemelo, repórter da Rádio Inferno, o Cudê possibilitou que a gente assistisse toda a atividade no gramado do CT Parque Gigante. O único garoto da base que estava nesse treinamento era o Gustavo Prado, atacante de lado de 18 anos, como eu disse, 1,79 m, nascido no mês de junho de 2005, natural do Rio de Janeiro. Para contar para vocês um pouco mais sobre o Gustavo Prado, tá? Ele chegou ao Inter em fevereiro de 2023, depois de ter jogado na Ferroviária em São Paulo, tá? Aí começou a jogar na categoria Sub-20, depois jogou Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20,
o Campeonato Gaúcho Sub-20 e a Copa BG Cup Sub-20, que foi disputada no Paraná no último ano. No início dessa temporada, ele foi para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para a Copinha lá em São Paulo, foi titular em todos os jogos da primeira fase do Internacional, não foi titular no jogo do mata-mata, que o Inter acabou eliminado pro Fortaleza, tem 29 jogos até o momento com a camiseta do Inter na categoria Sub-20, esse Gustavo Prado, atacante de muita velocidade, ponta, enfim, e que está treinando já há alguns dias, já mais de uma semana, no CT Parque Gigante com os titulares, até já tá careca, já teve aí o batismo que a gente chama, né, quando o garoto é relacionado pela primeira vez no elenco profissional. Então o Kudê chamando esse garoto de 18 anos e que vai ficar à disposição, vai estar no banco no jogo de hoje, de logo mais 4h30 da tarde no Beira-Rio contra o Caxias, inclusive daqui a pouco já estarei por lá. Bom, também tem uma novidade importante em relação ao titular, mas que não está à disposição para o jogo de hoje. Tino Rocher, que foi às suas redes sociais, ontem mais uma vez esteve no gramado, a atividade foi fechada para a imprensa, com portões fechados à tarde no CT Parque Gigante, mas o Tino Rocher está terminando a sua preparação, o seu recondicionamento físico e também se recuperando ainda do problema que teve na costela, na região torácica, essa lesão que ele teve no ano passado, teve uma reincidência durante a pré-temporada, no início da pré-temporada esse ano, ainda não estreou nessa temporada 2024, mas está próximo dos gramados. Ele até foi ao seu Instagram e colocou uma foto treinando e ali fazendo joinha e colocando falta menos e uma ampulheta, porque a gente sabe, o Tino Rocher está próximo de voltar aos gramados. O prazo que eu recebi, que é extraoficial ainda por parte do Inter, é de que ele deve retornar aí em mais 10, 12 dias, quem sabe contra o Brasil de Pelotas dia 14 no estádio Beira-Rio, ou antes contra o Zequinha no dia 11, mas a tendência maior é contra o Brasil de Pelotas dia 14 de fevereiro, ainda na fase de classificação do Campeonato Gaúcho, para ficar preparado para o Grenal, que está marcado para o dia 25, e para o jogo contra o Asa de Arapiraca, na primeira fase da Copa do Brasil, que não está definido se vai ser na semana do dia 21 ou na semana do dia 28, se vai ser antes ou depois do Clássico Grenal, mas vai ser um pouco antes disso que o Rocher já deve ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Pra gente fechar as principais informações do Inter nesse início de sabadão de futebol, sabadão de Inter e Caxias, 4h30 da tarde no Beira-Rio, eu quero falar sobre Rafael Borré, porque mais uma vez a sacanagem está instalada com o Rafael Borré lá na Alemanha. Ele está sendo reserva pela terceira vez consecutiva na equipe do Werder Bremen. E aí vem um detalhe, ele foi reserva em 2 jogos contra o Bayern de Munique e contra o Freiburg. O Werder Bremen precisando subir na tabela, conseguiu vencer o Bayern, conseguiu um bom resultado também contra o Freiburg e agora está jogando agora pela manhã contra o Mainz lá na Alemanha e mais uma vez o Borré está começando no banco. Só que tem até uma diferença. Nos últimos 2 jogos, o Werder Bremen foi com o time titular, força máxima, conseguiu vencer, conseguiu os resultados, subiu na tabela, é 10º colocado com 11 pontos de diferença para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, lá os 3 últimos que caem, né? Não 4 como aqui no Brasil. Só que o detalhe, o time do Werder Bremen que está jogando agora contra o Mainz é quase todo reserva. E nem assim o Borré está começando. Ele não está sendo titular no time titular como ele era e não está sendo titular no time reserva, que era o mínimo. Para vocês terem uma noção do que o Werder Bremen está fazendo com o Rafael Borré lá na Alemanha, que já é jogador do Internacional, chega pelo menos no meio do ano, a direção segue tentando trabalhar e já conversando com o Werder Bremen, tentando a liberação antecipada do clube alemão, que inclusive contratou um reforço, um atacante norueguês de 19 anos que foi do Manchester City lá para a Alemanha. Vamos ver se o Inter vai conseguir essa liberação, quem sabe nos próximos dias ou nas próximas semanas. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!